Boa noite, bom dia ou boa tarde, independente do momento que você se conectar com esse vídeo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Ellen Gaioto e eu estou aqui hoje para finalizar a nossa jornada Ritmo Natural. Hoje é o quarto encontro da nossa jornada Ritmo Natural, jornada criada baseada no livro The Power of Downstate. E ao longo de 4 semanas, né, falamos aí de alguns pilares importantes para que a gente possa convidar o downstate para a nossa rotina. Reconhecer, na verdade, né, o grande presente que o downstate pode ser para o nosso corpo e para a nossa vida como um todo. O down state é aquele estágio em que o nosso corpo se regenera de dentro para fora. Então, são várias formas que a gente tem de convidar esse estágio, né, de down state, de desaceleração para a nossa rotina, porque na maior parte da nossa vida, hoje em dia, principalmente com todos os hábitos, né, que a gente tem hoje em dia e com tanta tecnologia, com tanta velocidade de informações, é muito fácil a gente se perceber funcionando no upper state a maior parte do nosso tempo. O upper state é aquele estágio de energia elevada, que também é essencial, gente. O ponto é como a gente encontra o equilíbrio entre esses dois estados de funcionamento, né? Nenhum, nenhum outro em excesso vai ser benéfico para a nossa vida, para o nosso ser. Então, a gente falou na semana 1, né, das pausas, né, com a respiração. A gente falou na semana 2 sobre o sono, como a gente, a partir da nossa autoobservação, né, observar os nossos hábitos e mudar pequenas coisas, o que que isso pode interferir no nosso sono e como o nosso sono pode se tornar algo realmente regenerador, pode realmente trazer o benefício para o nosso corpo. Porque hoje em dia a maior parte das pessoas, elas dormem, mas elas acordam mais cansadas do que quando foram dormir, não é mesmo? Quem aí já não se pegou nesse estágio? Oi, Nath, bem-vinda. Hello! E na semana 3 a gente falou um pouquinho sobre a importância do movimento. É muito comum a gente ver a abordagem da importância do exercício, né? E aqui a gente trouxe uma abordagem um pouco diferente sobre essa coisa do exercício físico. É, na verdade, é trazer as perguntas para você se conectar com o seu corpo, no sentido de você perceber qual o movimento que o seu corpo deseja, porque o nosso corpo foi feito para se movimentar, ele não gosta de viver parado, né? Só que às vezes a gente acaba seguindo algumas tendências de moda, né, de exercício físico, que não tem nada a ver com a gente e com o nosso corpo. Às vezes o corpo nem gosta. E você tá lá se forçando a viver uma situação porque aquilo de alguma forma está sendo vendido como benéfico para você. Então, na verdade, é um caminho um pouco inverso, no sentido de você, quando a gente se permite, na verdade, parar, né? Ficar na presença e se conectar com o corpo, você começa a perceber o que que o seu corpo gostaria de fazer. Se é uma caminhada, se ele gostaria de nadar, dançar, fazer yoga, pilates, ir para academia, correr, porque o corpo fala com a gente o tempo todo, gente. É que a gente, se a gente está o tempo todo no upper state, percebe que a gente não dá espaço para existir esse relacionamento, essa comunicação entre a gente e o nosso corpo. E agora na quarta semana, né, o que que a gente trouxe? Foi um convite, na verdade, para pausas propositais mesmo, pausas intencionais ao longo do dia. Então, tô indo na cozinha tomar uma água. Tá, estou tomando uma água. Gluck, gluck, gluck. Não é fazer as coisas no piloto automático. Vou levantar agora da cadeira e vou caminhar um pouquinho no quintal.
Então, assim, como a gente pode acrescentar ao longo do nosso dia, 5 minutinhos, 3 minutinhos de pausa, e ao longo da prática ir percebendo o como isso pode mudar a forma que a gente vive a nossa vida. Então, é um convite, é um treino diário, não é algo que acontece assim, ó, do dia para a noite, porque a maior parte da nossa vida a gente foi ensinado que velocidade é bom, entende? O tempo todo, no sentido. Essa semana até li um post muito legal, que o cara traz muito a realidade do mundo corporativo, que é aquela coisa aquela pessoa que está sempre. Você passa pela mesa dela, ela tá sempre assim, ó, mil coisas na mesa e ela tá sempre assim, ela não para, tá? Ou tá falando no telefone, ou tá falando com alguém, ou tá ali no computador, ela tá o tempo todo fazendo algo, e o quanto que isso ao longo do tempo se torna um personagem, né? Porque a pessoa ela tem o ponto de vista de que se ela tá sempre atarefada e parecendo ocupada, ela é importante, entende? E às vezes ela tá lá batendo cabeça, nem sabe o que ela tem que fazer, porque ela tá tentando manter a pose. Entendeu? Ó? É um colega pavão. Ele chama no post. Saiba como reconhecer um colega pavão no seu trabalho. E não é só no trabalho, é na vida, tá, gente? Quantos de nós já vivemos desse jeito ou ainda vivemos desse jeito em alguns momentos da nossa vida? Todo mundo conhece aquela pessoa que faz questão de mostrar que está sempre ocupadíssima. Quem nunca? Uma tela cheia de gráficos, três celulares na mesa, digita freneticamente e solta suspiros altos como se estivesse resolvendo os maiores problemas do universo, não é mesmo? Essas são as características de colega pavão. O comportamento em espaços de trabalho compartilhado são exagerados para exibição da própria produtividade. Em outras palavras, está ligado a uma necessidade de validação e reconhecimento. Agora eu vou fazer uma provocação. Quem aqui é mãe e se reconhece nisso? Cara da Natália. Quem nunca, gente? Imagina! Jamais! Um colega pavão constantemente está sempre em reunião, faz tudo parecer urgente, sempre fala que trabalha até tarde, está sempre ocupado para almoçar, cria trabalho para mostrar mais trabalho, precisa de audiência para qualquer coisa. A questão é que tem gente que acha que se não parecer atarefado o tempo todo, vai perder valor. Mas produtividade não é sobre quantidade de tarefas, e sim sobre o que realmente gera impacto. No final do dia, suas atitudes podem gerar um ambiente competitivo desnecessário, atrapalhar outras pessoas, porque essa produção performática causa ruído e distração, desperdiçar energia tentando parecer ocupado ao invés de ser realmente eficiente, e sobrecarregar a saúde mental da equipe. Oh my God. Você conhece alguém assim? Se a produtividade depende de plateia, é hora de rever o que realmente importa para a organização. Aqui eu acho que vale para tudo, né, gente? Não só na organização corporativa, né, no caso do trabalho, mas eu acho que é para a gente olhar para isso também dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro dos nossos relacionamentos, seja família a primeira, mas também as outras partes da família, entende? O quanto que a gente vive esse personagem ainda. E eu acho que o grande convite dessa jornada, quando a gente fala do downstate, né, que é o desacelerar, é reconhecer o poder da pausa, o poder da presença com você mesmo. A gente começa a ficar presente com tudo isso, né, com todos esses papéis que a gente vai mantendo em existência ao longo da vida e que às vezes a gente não percebe que a gente está vivendo assim. Então, e o quanto também, na verdade, a gente posterga, né? Não olhar para si para não ter que olhar para esses papéis.
porque sabe que se olhar para si, é, é aquilo, né? Você vai cair em consciência de que tem algo aí para mudar. Vai ter uma provocação aí, um convite para você mudar e fazer diferente, porque vai vir à tona. Então, às vezes, a gente acaba usando até essa desculpa, né? Estou ocupada, não tenho tempo, ou não tenho dinheiro, eu tenho muito trabalho para fazer, que são as desculpas, né, mais comuns que a gente dá, justamente para não olhar para si e não mudar os nossos hábitos e a nossa forma de viver. Então, é isso. Ai, ai. Muitas histórias vêm à tona quando eu li esse post. Meu Deus do céu. E é engraçado, hoje trazendo até um paralelo, né, com um fato do empreender. Dentro do empreendedorismo, cara, isso é muito comum também. Porque às vezes a gente fala assim, ah, eu vou empreender para ter mais tempo, né? Para ter liberdade de tempo, liberdade e tal, tal. Aí você começa a empreender, você vê que não é bem assim, porque assim, você passa a ser, no começo, pelo menos, né, você que faz tudo. Até você encontrar, né, o jeito ali que funciona para você, é uma caminhada. Então, assim, mas isso no empreendedorismo é um grande papel também que as pessoas fazem. Ah, eu não tenho tempo, sou empreendedora, eu faço tudo, mas e eu já me peguei nesse lugar muitas vezes quando eu abri o espaço. Meu Deus do céu, não parava a pessoa. Rodinha no pé, ó, vamos, vamos. Parava. De vez em quando eu falava assim, cara, toda vez que eu me pego nesse lugar, eu percebo que eu tô indo para esse lugar. Aí eu paro e falo assim, Ellen, aí eu converso comigo, Ellen, por que que você saiu do mundo corporativo? Sabe? A gente tem que voltar a rebobinar a fita um pouco toda vez que a gente se pegar no piloto automático e indo para os mesmos lugares que a gente estava indo. Que a gente já foi muitas vezes antigamente, que na verdade foi isso que provocou a minha saída do mundo corporativo, de alguma forma. Porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo para minha filha, não tinha tempo para mim. E aí isso me incomodou. E aí eu escolhi outra coisa. Comecei a empreender. Queria a mesma coisa. Eu falei, como assim? Tem alguma coisa errada aqui. Como que isso funciona para mim? E aí é entender, né? O dia tem 24 horas para todos. Vamos lá. O que é minha prioridade hoje? O que eu escolho fazer hoje? O que vai criar mais para minha vida hoje? E entender que tudo é uma construção. Tem um tempo de maturação, tem o tempo da plantação e tem o tempo da colheita. Então, assim, não é você fazer mais que vai acelerar o processo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Só que a gente demora, a duras penas a gente entende isso, muitas vezes. Então, essa coisa, esses momentos de pausa, né, que a gente tanto convidou, né, vocês ao longo dessa jornada, serve justamente para isso, para a hora que você se pegar naquele lugar. Porque não é que você vai virar um Buda encarnado, gente, não é isso. Não, a vida continua, os desafios continuam acontecendo. O ponto é que a gente começa a perceber os lugares que a gente está indo que já não tá tão legal, entende? Quando começa a ficar pesado, começa a bater cabeça, fala, opa, calma. Só que se você faz esses momentos de pausa com uma frequência maior, fica mais fácil de você reconhecer, entende? Você não entra no piloto automático de uma forma tão brusca e tão veloz assim, a ponto de não conseguir voltar, sabe? Então, esse é o grande convite, é começar a perceber que desacelerar é essencial para que a gente possa ter cada vez mais clareza sobre o caminho que a gente quer seguir, sobre como fazer as coisas com mais presença, com mais consciência, com mais facilidade. Porque se você tem clareza, se você tem presença com você, com a sua vida, com o seu negócio, concorda comigo que a tendência é que tudo flua com mais facilidade? Mesmo os desafios que aparecerem,
você vai ter uma mente mais tranquila para pensar em possibilidades, né? E aí é uma outra construção. Mas eu acho que o convite principal essa percepção, sabe? De quando tá saindo fora do trilho, tipo, cara, tô surtando, tô surtando. Isso vai ficando menor, vai ficando menos frequente. Não significa que não acontece, porque acontece. Ai, ai. E aí, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Tarará. Eu vou ler aquele resuminho, né, da semana 4 para deixar registrado aqui. E aí depois, para convidar realmente vocês, né, para esse espaço de de restauração e deixar algo mais palpável, eu convidei a Nath para ensinar para a gente uma respiração, uma técnica de respiração bem simples, para vocês terem aí na mão. Tipo, cara, não estou conseguindo fazer nada do que eu escutei falar ao longo dessa jornada, mas a respiração, gente, é o caminho mais simples e mais fácil, porque, cara, você está respirando, você está vivo, você está respirando. Pelo menos deveria. Se tá vivo, se respirar, opa! E aí a Nath vai ensinar pra gente essa técnica de respiração para a gente deixar aqui gravado e vocês acessarem e implementarem isso no dia a dia de vocês, tá bom? Então vamos lá. Encontro 4. Integrando o downstate na vida, criando um estilo de vida que respeita seus ritmos naturais. Compreender o downstate é um convite para fazer escolhas mais conscientes sobre como vivemos, trabalhamos e cuidamos de nós mesmos. Pequenos ajustes na rotina podem transformar nossa energia, humor e saúde a longo prazo. Muito, gente. Trecho do livro, né? Que depois eu vou mandar lá o cardzinho para vocês terem também mais fácil. Cuidar de si não é luxo, é necessidade. Eu diria que é escolha. Quando você honra seus momentos de descanso, está criando uma base sólida para tudo que deseja realizar. Então, eu acho que isso também traz um pouco daquilo que a gente falou bastante, que o principal relacionamento, né, que a gente tem que nutrir sempre é o relacionamento com a gente mesmo. Porque é a partir desse que vem todos os outros. E se o seu relacionamento com você não estiver bem, a tendência é que haja desequilíbrio no seu relacionamento com as outras pessoas. Com tudo, na verdade, né? Com todas as outras coisas na sua vida. Então, cuidar de si não é egoísmo. Cuidar de si não é luxo. Escolher você é algo essencial para que você possa cada vez mais ter uma vida mais alinhada com o que é verdadeiro para você. E aí, a prática que a gente vai trazer, então, vai ser a respiração. E uma pergunta para reflexão é o que você pode mudar a partir de agora para viver mais alinhada com seus ritmos naturais. Lembrando sempre, né? Seus ritmos naturais são únicos e não são, como que eu posso dizer, recorrentes, entende? Cada dia é um exercício de observação. Cada dia é um novo dia. Não, a gente não funciona da mesma forma todos os dias. É óbvio que a gente pode criar hábitos, mas assim, estejam presentes para aquele dia que, parece que eu não estou tão afim de fazer o que eu me proponho a fazer sempre. Façam perguntas, entende? Corpo, o que você está tentando me dizer aqui? O que você gostaria de fazer? Você gostaria de fazer outra coisa? Sem julgamento, gente. Tá tudo bem se você acordar um dia que você não queira se movimentar, mas olha para isso. Não finge demência e nem se faça de errado e vai fazer na força do ódio, sabe? Tipo, não tem escolha, tem que ir mesmo. Não, gente, por favor, gentileza. Vamos ser gentis com a gente mesmo. Porque a gentileza começa por nós, na verdade. Se a gente não for gentil com a gente mesmo, a gente não recebe gentileza de ninguém. Então, é isso. Eu vou passar para a Nath para ela fazer a respiração para a gente.
E depois depois que a gente terminar aqui a reunião, subindo o vídeo, eu compartilho com vocês. Vamos lá. Oi, oi, tá todo mundo me escutando? Então, o processo da respiração quadrada, por que que a gente faz a respiração quadrada? A respiração quadrada é uma forma da gente conseguir controlar o ritmo do nosso corpo. Então, quando a gente diminui esse ritmo, quando a gente traz o nosso corpo para o down stage, como já foi falado nas outras reuniões, a gente tem uma recuperação de tecidos. A gente está falando sobre corpo agora, tá? Então, a resposta do meu corpo a essa respiração é a diminuição de frequência respiratória, a diminuição da frequência cardíaca, a diminuição da excitação de pensamentos. Eu diminuo o meu nível de cortisol no meu corpo, que é o hormônio do estresse. Então, eu vou regular o meu corpo, vou trazer o meu corpo para a homeostase, que a gente fala que é a saúde perfeita do corpo, através de um movimento simples que é o respirar, né? Então, quando a gente fala assim, tá vivo, a gente não vai ver os batimentos, a gente põe a mão no pulmão, tô respirando, né? Então, é assim que funciona. A respiração quadrada é isso aqui, gente, é um quadrado. A gente vai respirar, inspirar, vai reter o ar no pulmão, vai exalar e vai reter o pulmão sem ar. Então, por que que a gente faz esse controle, né? Por que que a gente fala da respiração quadrada? Porque ao mesmo tempo, para esses quatro movimentos que o nosso corpo faz, é, é fisiológico. A gente não inspira e expira e já acabou o movimento. Não. O ar entra pela narina, ele percorre todas as vias aéreas, superiores, inferiores. Tem o momento da troca do oxigênio para o gás carbônico dentro da nossa corrente sanguínea. Tem essa perfusão que a gente chama, né? Essa permeação de moléculas. E aí o ar sai de volta. Então, é todo um caminho. E a gente pode observar esse caminho. Quando eu paro para observar esse movimento, eu trago a minha atenção, o meu foco para a respiração e venho acalmando o meu corpo. Então, vamos lá. Respiração quadrada. A gente vai inspirar em quatro tempos. Então, eu vou contar um, dois, três, quatro. Vocês vão estar inspirando, vão reter o ar dentro do pulmão, o pulmão cheio de ar, em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Exala o ar em quatro tempos. Um, dois, três, quatro. E retém o pulmão sem ar em quatro tempos. Então, a gente vai fazer um ciclo dessa respiração. Combinado? Então, vamos lá. Solta todo o ar do nariz, solta todo o ar e esvazia o pulmão. E aí a gente vai inspirar em um, dois, três, quatro. Retém o ar no pulmão. Um, dois, três, quatro. Exala. Um, dois, três, quatro. E segura o pulmão sem ar em um, dois, três, quatro. Entenderam? Deu legal? Então, a gente pode fazer esse ciclo 5 vezes, tá? 5 vezes, de 5 a 7 vezes. Vamos fazer de 5 para a gente poder absorver bem, tá? Então, eu conto e vocês só respiram, tá bom? Então, vamos lá. Respirem. Um, dois, três, quatro. Retém. Um, dois, três, quatro. Exala. Um, dois, três, quatro. Retém. Um, dois, três, quatro. Inspire em um, dois, três, quatro. Retém. Um, dois, três, quatro. Exala. Um, dois, três, quatro. Retém. Um, dois, três, quatro. Inspire em um, dois, três, quatro. Retém. Um, dois, três, quatro. Exala. Um, dois, três, quatro. Retém. Um, dois, três, quatro. Inspire em um, dois, três,
4, retém 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4. Retém 1, 2, 3, 4. Inspire em 1, 2, 3, 4. Retém 1, 2, 3, 4. Exala 1, 2, 3, 4. Retém 1, 2, 3, 4. E aí volta a respirar normalmente. Percebe como que o seu corpo tá, como o seu corpo se comporta, como que ele voltou do início da respiração. A gente observa uma calmaria, um relaxamento, e essa respiração a gente pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. E é isso. Como pode ser mais fácil, gente? Como que a gente pode, né? A gente tem infinitas ferramentas, eu acho, para autorregulação, né? Para trazer presença para o nosso corpo, para trazer presença para o nosso ser. Mas eu acho que é isso, é uma escolha diária a gente não entrar nesse ritmo do mundo. É um ritmo alucinante. Óbvio, né? Vão ter momentos que sim, é necessário, né, acelerar, é necessário sim aumentar a velocidade e se colocar no movimento mesmo, mas é perceber o nosso corpo a cada minuto, a cada momento para entender até que ponto isso está sendo gentil com a gente. E é um trabalho, eu digo, é meio que um trabalho de lapidação, sabe? A gente entender como a vida funciona para a gente. E a gente vai mudando também de tempos em tempos, né? As nossas prioridades vão mudando, os acontecimentos, né, na nossa vida trazem um convite para a gente estar sempre revisitando, né, qual é esse ritmo natural. Qual é o meu ritmo natural? O que funciona para mim? E é isso, eu acho que essa jornada, ela foi bem, eu digo que foi bem objetiva no sentido de trazer, e essa era a ideia realmente, sabe? Não falar tanto de práticas, de muitas ferramentas, para a gente perceber que a gente consegue fazer isso por nós, em casa, sozinhas, a qualquer momento. O que está por trás disso é a escolha, não é a ferramenta. A principal ferramenta que a gente tem somos nós mesmos. Então, a principal ferramenta é a nossa escolha, na verdade. Então, assim, essa era a ideia, de trazer de forma simples, ferramentas simples que estão à disposição de todo mundo que escolhe desacelerar, conhecer um pouquinho mais sobre si mesmo, porque é isso que acontece quando a gente fica mais presente com a gente. A gente começa a se perceber, começa a perceber os nossos padrões, que às vezes a gente segue nem são nossos, entendeu? E aí a gente começa um caminho que não tem volta, gente. Esse caminho do autoconhecimento, eu falo que é um caminho só é via de mão única, não tem volta. A gente até tenta, às vezes, virar uma curva ali, mas não, depois a gente acaba voltando para a via principal, não tem como. Ai, ai. Então é isso, agradecer a presença de todos que puderam aí acompanhar lá no grupo. Independente se estiveram presentes ou não, né, nos encontros no Zoom, não é sobre isso. Eu acho que o grande convite é isso, é cada um acessar a informação no seu tempo, no seu momento. Pode ser que você nem esteja acompanhando agora a jornada e você está se conectando com esse vídeo agora. A gente está em 28/3/2025, tá? Pode ser que você vá ver esse vídeo no futuro. Volta lá na página do Eureka que tem mais 3 encontros. E se você quiser receber o conteúdo completo, é só entrar em contato que a gente compartilha. E é isso. O Espaço Eureka, semana que vem, completa 3 aninhos. Ele está saindo do Terrible 2. E o mês de abril vem aí muitas comemorações. Bora celebrar
esses 3 anos aí de muitas escolhas, muitos desafios também, mas muitas alegrias, muitas conexões e o que mais é possível. A gente está só começando, gente. Estamos só esquentando os motores. Gratidão, Nath, por estar aqui comigo, né? Por compartilhar aí a técnica com a galera. E estamos aqui à disposição de vocês no Espaço Eureka, em Araçatuba, interior de São Paulo. Eu atuando com as técnicas do Axis, né? O do Axis Consciousness. A Nath é nossa professora de yoga e instrutora de Pilates aqui no espaço. Temos também várias outras práticas integrativas e complementares, gente. Dança, massagem, outras terapias holísticas. Então, assim, só venham, só venham. Se você realmente escolhe. Acessar o downstate com mais facilidade, né, e tornar isso algo constante na sua vida e mergulhar mesmo de cabeça para dentro de você mesmo, esse é o lugar. Fica o convite para vocês virem conhecer a gente, tá bom? Gratidão e até uma próxima. Não sei o que a gente vai criar depois disso, o que mais é possível. Logo mais vem outras coisas, porque a bicicletinha não para. Peraí, Nath, vamos tirar uma foto. Aí. Um beijo. Logo mais essa gravação estará disponível lá na nossa playlist. E compartilhe com quem você acha que vai fazer sentido esse assunto, tá bom? Um beijo. Bom final de semana. Tchau!